Graça e paz, meus irmãos. Amém. Boa noite, em nome de Jesus. Quem estava aqui hoje pela manhã? Muitos irmãos, maravilha, é isso mesmo. Hoje pela manhã nós vimos Efésios capítulo 4. Acredito que os irmãos tenham acompanhado as exposições na carta de Paulo aos Efésios. E queria começar essa exposição relembrando os irmãos o que foi visto, né, o que está proposto pelo apóstolo Paulo. Então, o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Vai dizer que nós somos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis. Vai dizer que o Espírito Santo nos selou. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar quem nós éramos antes de ser alcançados por Cristo. Estávamos perdidos, estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos, como todos os outros, merecedores da ira, filhos da ira. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre que Cristo ele derrubou a barreira, a separação que existia, a divisão que existia entre judeus e gentios. Paulo escreveu a carta aos Éfesos porque, dentre outras coisas, havia algo que inquietava o coração de Paulo. Que era a divisão da igreja. A igreja estava dividida entre cristãos gentios e cristãos judeus. Era como se houvesse uma espécie de crente de segunda classe. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, isso não existe. Cristo no seu corpo, ele fez a paz. Ele derrubou a barreira de divisão entre judeus e gentios. E vocês são um. E hoje pela manhã, no capítulo 4, nós vimos a forma de andar. O modo digno do chamado que Deus nos fez. E a gente entendeu que o modo de andar que Deus quer que a gente tenha quanto igreja é que andemos em unidade. Mesmo sendo diferentes uns dos outros, com dons diferentes, mas que andemos em unidade, a unidade do Espírito, mas essa unidade ela é em torno da verdade. Essa unidade tem a ver com a santidade, o ser separado das coisas do mundo e ser consagrado, totalmente consagrado às coisas de Deus. Então, o texto termina dizendo, exortando a gente para perdoar como Cristo perdoou. E o nosso desafio essa noite é expor o capítulo 5. Inclusive, o capítulo 5 eu já preguei uma parte desse capítulo aqui uma vez, já tive uma oportunidade, né, a parte que fala sobre o casamento, que reflete a glória de Cristo e a igreja. Mas aí agora a gente vai pregar o capítulo todo. Eu estava falando aqui aos irmãos pela manhã, dizendo o seguinte, que pregar um capítulo todo, normalmente eu divido em 2 ou 3 pregações. Mas como foi a proposta dos alicerçados, terminar o livro de Efésios, então a gente fez um pouquinho corrido, vamos correr um pouquinho contra o tempo, mas eu creio que como a noite, pela manhã conseguimos terminar, graças a Deus e a paciência dos irmãos, creio que a noite também não será diferente. Queria começar essa exposição falando de um personagem bem icônico da minha juventude, da minha adolescência, né? Eu sou jovem ainda, mas da minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu frequentava bastante a feirinha do Bom Jesus, lá no Recife, né? A Rua do Bom Jesus,
né, uma das ruas mais bonitas que tem no mundo, se eu não me engano, a terceira ou a quarta rua mais bonita do mundo. E lá eu frequentava essa feirinha. E tinha um artista de rua, extremamente icônico. Ele era um mímico. Ele botava pancake na cara, no rosto, né, aquela maquiagem toda branca. Ele vestia uma camisa listrada e ele usava como se fosse uma cartola. E ele ficava lá, tranquilo, ficava lá. Só que passava uma pessoa. E aí, sem a pessoa perceber, ele começava a imitar essa pessoa. Mas ele imitava tudo que a pessoa fazia. Era impressionante. Muitas vezes ele começava a seguir a pessoa, imitando a pessoa, no começo da rua, e muitas vezes a pessoa terminava a rua sem perceber. Ou, quando percebia, já era lá no final da rua. E era um negócio bem engraçado. E aí as pessoas terminavam até dando dinheiro a ele. Né? As pessoas se percebiam, morriam de rir. Não, toma aí. Ele rodava o chapéu. Por que eu estou contando a história desse artista de rua? Porque o texto do capítulo 5, ele começa dizendo uma coisa que nós precisamos ser. Nós precisamos ser parecidos com aquele artista, com aquele mímico. O capítulo 5 começa a dizer para a gente que nós precisamos ser imitadores de Deus. Essa é a ideia do capítulo 5. Sejam imitadores de Deus, mas faça bem feito. É por isso que eu contei a história desse artista de rua. Ele fazia muito bem feito. Seja imitador de Deus. Engraçado que aquele artista, ele ganhava a vida imitando os outros. E nós, por ganharmos a vida eterna, precisamos imitar a Deus. E é interessante a gente pensar, minha gente, que imitar a Deus não é uma ideia nova neste livro. A gente viu hoje pela manhã que uma das argumentações do apóstolo Paulo, pela qual devemos ser um, sejam um, porque a Trindade é uma. Existe um só Deus, um só Senhor, um só Cristo, um só Espírito. Por isso, precisamos ser um. Por isso, precisamos imitar, ser assim como Ele é. E aí eu queria convidar você a olhar para esse capítulo, Efésios capítulo 5, e não perder de vista essa ideia de ser literalmente um imitador. Um mímico. A palavra aqui próxima do original tem a ideia de mímica mesmo. Vamos observar o que diz, vamos ler todo o capítulo. Estou achando um pouquinho baixo. Estou achando, não sei. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionado entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fique sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus em Cristo. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade,
tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, tornam-se manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem descobrir qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem encher-vos com espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vamos orar? Pai Santo, à luz da Tua palavra, nós queremos andar. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é que dita o ritmo da nossa unidade. Queremos ser sujeitos ao Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos ser imitadores do Senhor. Discípulos. Filhos amados, que se parecem com o Pai. Te pedimos para que o Senhor, em sua grandiosa graça, faça a Tua palavra frutificar em nosso coração e brotar frutos para a eternidade, Senhor. Se alguém aqui ainda não Te conhece, que possa Te conhecer, que possa decidir, que possa se encontrar contigo e viver como Teu imitador de agora para sempre. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deu para perceber que o texto é grande. Então, uma estratégia didática que eu tentei fazer aqui com os irmãos e a igreja muito graciosamente, pastor Laércio, atendeu o pedido, foi de colocar tópicos do sermão, resumos do sermão por partes no boletim. Então, se você olhar aqui no seu boletim, você vai ver, por exemplo, no culto da noite, Efésios capítulo 5. E você vai ver que, nessa perspectiva da exposição bíblica, existe aqui um pequeno resumo do que é a mensagem de hoje. Para você,
ouvir com os ouvidos, ver com os olhos e pelo poder do Espírito crer com o coração. Amém? Então, meus queridos, o texto ele começa ditando quem nós precisamos ser, o que nós precisamos ser. O versículo 1, ele começa dizendo que a gente precisa ser imitadores de Deus. Vai dizer portanto, né? Quando você vê um portanto na Bíblia, saiba que é concluindo. Sejam imitadores de Deus. Mas diz assim, não diz apenas sejam imitadores de Deus, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, esse é um conceito muito profundo. Por quê? Porque ser imitador de Deus tem a ver com um princípio criacional que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O propósito de Deus não mudou, meus irmãos. O propósito de Deus continua o mesmo. Deus quer filhos à sua imagem e semelhança, que reflitam quem Ele é, que se pareçam com Ele. Não é à toa, meus irmãos, que a grande comissão, ide por todo mundo e fazei o que, meus irmãos? Eu preciso de vocês aqui, eu noto alguns irmãos com o olhar perdido. Fazer o quê? O que é fazer discípulo? Fazer imitadores. Discipular alguém é ensinar a pessoa a imitar Jesus, a ser igual a Jesus. Um discípulo, a maior ambição de um discípulo é imitar, ser igual o seu mestre. Isso tem a ver com ser imitador de Deus. Isso tem a ver com ser imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus tem por seu plano para nós. O plano não mudou. E o que é lindo é entender o seguinte: o texto não diz assim, sejam imitadores de Deus, fazendo isso, isso e aquilo. O texto vai dizer, sejam imitadores de Deus. Como? Como filhos amados. Meus irmãos, ser filho amado de Deus faz parte da nossa identidade em Cristo. Você precisa ter muito entendimento que imitar a Deus não é apenas fazer uma série de regras, uma série de normas, como pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Ser filho amado de Deus, ser imitador de Deus, tem a ver, sobretudo, com a sua identidade de filho amado de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo gasta um capítulo inteiro, praticamente, falando da nossa identidade em Cristo, de quem nós somos em Cristo. E ele vai dizer coisas surpreendentes. Queria convidá-los, irmãos, a lembrar disso aí. A gente muitas vezes termina esquecendo, né? Vamos dar uma olhadinha, o que é que diz no capítulo 1? Volta a tua Bíblia aí no capítulo 1. Eu vou falando rápido, porque o tempo é curto, mas dá uma olhada aí no verso 3. Capítulo 1, verso 3. Diz que a nossa identidade em Cristo tem a ver com, porque nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Já pensou nisso? Você é abençoado em Cristo, quando você está em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Entendendo isso é que a gente entende melhor o Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me falta, porque todas as bênçãos espirituais em Cristo nós temos. Você pode não ter carro, você pode não ter casa, você pode não ter, né, um pau para dar no gato, como diz, mas se você está em Cristo, você tem todas as bênçãos espirituais. Paz, alegria, bondade, entre outras. Salvação, vida eterna. Versículo 4 fala da nossa identidade. Diz que em Cristo nós somos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você já parou para se perceber assim? Você é pecador, que todo dia peca, né? Eu também. Mas em Cristo, por causa da obra de Cristo, Ele nos faz santos e irrepreensíveis em sua presença. É o entendimento da justificação. A doutrina da justificação é quando Deus declara um pecador justo. Se Deus declara como justo, meu amigo,
Quem tentará acusação contra o povo eleito de Deus, se é Deus que o justifica? Amados, verso 5, diz que nós fomos adotados como filhos. Ele nos adotou. Verso 7, diz que os nossos pecados são perdoados. No verso 13, diz que nós fomos salvos pelo Evangelho. E ainda no verso 13, diz que o Espírito Santo nos selou, marcou a nossa vida, circuncidou o nosso coração para o dia da redenção. Essa é a nossa identidade em Cristo. Com base em tudo isso, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, entendendo quem você é. Já não chamo de servo, chamo de amigo. Jesus falou isso para os seus discípulos. Filhos amados, filha amada. Se você está em Cristo, aquela palavra lá no batismo do Senhor, que o céu se abre e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Se você está em Cristo, você é filho amado e querido de Deus. Você é filha amada e querida de Deus. Essa é a sua identidade nele. Mas se você estiver em Cristo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então a proposta no verso, volta lá, capítulo 5 de Efésios. Então a proposta do capítulo 5 é que sejamos imitadores de Deus. Então o versículo 1 diz como? Como filhos amados. Ok? No versículo 2 vai dizer o que devemos fazer para ser imitador de Deus. Por onde começar? E aí é que é incrível. Vai dizer o seguinte, verso 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. Vocês devem viver em amor, como Cristo amou você. Você deve imitar Deus, como filho amado, amando como Jesus amou. E como é que Jesus amou? Se entregando, meu irmão. Muitas vezes a gente pensa que se entregar é só morrendo. Vamos imaginar aqui que chega alguém do Talibã aqui, vai dar um tiro no pastor Laércio, então eu me jogo na frente dele, como Tafarel se jogava na frente de um pênalti para não deixar o nosso pastor ir para a glória antes do tempo. Isso também é dar vida pelo irmão. Isso também é se entregar como Cristo se entregou. Mas, se o irmão, a irmã, precisa de ajuda, precisa de qualquer coisa que está ao meu alcance, eu preciso me entregar pelo meu irmão. Se entregar morrendo, sim, se preciso for, mas se entregue vivendo, como um sacrifício vivo. Amar como Jesus amou é amar quem ninguém ama. Jesus amou quem ninguém amou, gente. Jesus amou quem era odiado. Zaqueu era odiado, gente. Cobrador de impostos. Traidor do seu povo. Quem era cobrador de impostos, normalmente cobrava a mais. Tirava o seu próprio salário a mais. Além de traidor do seu povo, era ladrão. Tanto que quando Jesus entrar na casa dele, ele vai dizer: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Não era à toa, né? Jesus amou quem ninguém amava. Jesus conversou com quem ninguém conversava. Jesus tocou em leproso que ninguém tocava. Jesus conversou com uma mulher samaritana que teve 5 maridos, uma prostituta, meus irmãos. Alguém de reputação totalmente duvidosa. Mas Jesus amou. Precisamos amar os nossos irmãos, mas também amar quem ninguém quer amar. Esse é o nosso papel. Conhece alguém que ninguém quer amar? A sua missão é ali, ó. Ame quem ninguém quer amar. Abrace quem ninguém quer abraçar. Amém? Fico feliz com amém feliz, assim, amém forte. Se entregar como Cristo se entregou. Imite Deus amando como Jesus amou. Seguindo, meus irmãos.
Versículo de 3 a 6. Fala que nós devemos imitar a Deus, falando como convém aos santos, meus amados. Falando como convém aos santos. Lembra disso. Deus é santo. Se você é filho amado de Deus, se você está em Cristo, se você tem a nova vida em Cristo, você também deve falar como convém aos santos. Andar como ele andou, falar como ele falou e fala. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Estava conversando hoje de manhã, pastor Lécio, com os irmãos, dizendo que muitas vezes a gente minimiza esse versículo, como se Deus não se importasse muito com aquela brincadeira que a gente faz, com aquele, palavrãozinho que a gente solta quando leva uma topada, ou quando está chateado com alguma coisa. Gente, nem mencione imoralidade sexual. Quem fala imoralidade sexual são os imorais. Quem fala com avareza são os avarentos. Quem fala com impureza são os impuros, que ainda não foram purificados pelo sangue de Cristo. E aí vai dizer, não convém aos santos esse procedimento. Versículo 4, não use linguagem grosseira. É interessante pensar nisso, hein, gente? Principalmente, eu vou falar aqui da minha classe, porque eu me identifico, principalmente nós homens, né? A gente é meio bruto normalmente, né? Não que não tenha mulher que não seja, mas muitas vezes a gente é muito grosso falando, né? Às vezes falamos até o que se deve falar. Muitas vezes falamos até o que é certo, mas de uma maneira tão bruta, tão grossa, que desfaz, que entristece. Já pensou? Então, não é só o que fala, é como fala. Tem mulher grossa também, viu? As irmãs estão rindo aí, mas tem mulher grossa também. Papel mulher, mulher papel de enrola prego também, eu conheço. Então, gente, não use linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Não digam coisas tolas nem indecentes. Aí volta a dizer, pois isso não convém. Ao contrário, digam palavras de ação de graças, palavras de gratidão a Deus. Sabe aquele negócio que tudo dá graças? É um texto bíblico. Inclusive esse texto aqui mais embaixo fala que devemos dar graças com tudo. Em tudo dá graças. E aí, minha gente, quando você pensa que essa parte acabou, o apóstolo Paulo ele dá uma ênfase nisso aí. E ele dá uma ênfase muito forte, com uma força que não é desproporcional. Ele vai dizer o seguinte, ele vem falar sobre o linguajar que convém aos santos. Por ser imitadores de Deus, precisamos ter um linguajar santo. E aí ele vai dizer no verso 5 e 6, olha só, fique sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, lembra, quem é imoral fala imoralidade. Impura ou avarenta, quem é avarento fala avareza. Impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Tem herança no reino de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Que coisas? Do que o texto está falando até aqui? Isso aí. Linguagem indecente, linguagem pornográfica, palavras tolas. Mais à frente fala de gracejos imorais. Meus irmãos, é sério. E essa doutrina não vem do apóstolo Paulo. Essa doutrina vem de Cristo. Essa é a palavra de Deus. Quero convidar você a levar esse texto muito a sério. E a permitir que da sua boca transbordem rios de água viva. Transborde palavra de bênção. Porque para a bênção nós fomos chamados.
Queria convidar você a olhar o Evangelho de Mateus, palavras de Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, do verso 33 a 37. Eu vou ler rápido por causa da hora, mas está sendo projetado aqui. Diz assim: tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e seu fruto será mau. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar de coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do seu tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do seu mau tesouro tira coisas más. Eu digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta por cada palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Gente, é pesado, né? Precisamos, irmãos, ter um falar de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Precisamos nos vestir do novo homem. Deixar que as coisas velhas fiquem no passado, que tudo se faça novo. Não é você ser santarrão, mas é você ser imitador de Deus e ser santo, e entender que Ele é santo. Seguindo, meus irmãos, nós já vimos que como filhos amados, que precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, que precisamos ser imitadores de Deus amando como Jesus amou. Entendemos que precisamos ser imitadores de Deus falando como convém aos santos. E agora, do verso 7 ao verso 14, diz que precisamos ser imitadores de Deus, vivendo como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Não compactuem com as obras das trevas. Não tenham comunhão com as trevas. E aí eu queria convidar os irmãos a lerem, abrir sua Bíblia e manter sua Bíblia aberta aí em Efésios 5, do 7 ao 14. Olha o que aqui diz. Portanto, não participe daquilo que eles fazem. Eles, no caso, os não crentes, os pagões. Porque no passado, versículo 8, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O apóstolo Paulo está dizendo, vivam conforme a identidade de vocês em Cristo. O que vocês eram no passado, não queira trazer de volta. Mas vivam como filhos da luz. E vai dizer como é o procedimento dos filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ser filhos da luz é ser bom como Deus é bom. É ser justo como Deus é justo. É ser verdadeiro e dizer a verdade, e estar comprometido com a verdade, como o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é a verdade. Meus irmãos, e aí vai dizer que nós somos filhos da luz quando a gente tenta, versículo 10, descobrir o que é agradável ao Senhor. Procurem descobrir o que é agradável ao Senhor, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ser filhos da luz é fazer o que é agradável a Deus. E onde é que a gente descobre, minha gente, o que é agradável a Deus? Na palavra. Não se engane com conversas vazias. Não se engane com muitos daqueles que falam em nome de Deus, mas sem Deus. Que falam em nome de Deus, mas sem a verdade de Deus. Sem a palavra de Deus. Com base na psicologia, com base na autoajuda, com base em qualquer outra coisa. Sem ser a sã doutrina do reino de Deus. Meus irmãos,
E o apóstolo Paulo segue dizendo: como ser filho da luz? É descobrindo o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Como é triste ver irmãos sendo cúmplices das obras das trevas. Muitas vezes até não praticando, mas sendo cúmplice. Dizendo: isso é normal, eu não tenho nada contra, você pode ser o que você quiser. Ou então passando a mão na cabeça: porque é meu filho, pastor, porque é minha filha. Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não compactue. E o texto vai seguir dizendo: pelo contrário, tratem de reprová-las. Como é que a gente reprova as obras das trevas? Primeiro, não praticando. Segundo, verbalize. Eu não concordo com isso, não. Isso aí eu não faço e não acho correto. Eu não acho, não. A Bíblia diz que não é correto. Você não precisa nem dizer o que você acha. Assim diz o Senhor, a palavra de Deus diz: isso não é correto, não. Não. Meus irmãos, reprovem as obras infrutíferas das trevas. Não queiram, de jeito nenhum, participar daquilo que trará juízo aos ímpios. Não aplauda aquilo que trará condenação aos não crentes. Não ria daquilo que zomba de Deus, da sua palavra, da família e daquilo que para Deus é sagrado. Tome cuidado com a maneira de viver. Viva como filho da luz. Procure descobrir o que é agradável ao Senhor. Não com base do achismo. Não com base no politicamente correto. Mas com base na palavra de Deus. No assim diz o Senhor. Muitos irmãos enveredando por conversas fiadas do inferno, dizendo que toda forma de amor vale a pena. Não. Existe o amor de Deus, que é amar como Jesus amou e que se entrega. Mas existe um amor, entre aspas, promíscuo. Um amor mundano. Um amor que se lança em depravação, em devassidão, em carnalidade. Em coisas que até mencionar não convém aos santos. Reprove as obras infrutíferas das trevas. Você não precisa sair por aí comprando briga com ninguém. Você não precisa sair por aí botando isso em rede social nenhuma. Mas simplesmente não compactue. E diga: palavra de Deus diz que isso não é assim. Se eu falar isso, pastor, você é demitido. Seja. Não se aperrei, não. É o Senhor que promove todas as coisas na sua vida. É o Senhor que lhe sustenta. Não se aperrei, não. Não se venda, não. Você já foi comprado por um alto preço. Meus irmãos, seguindo. O verso de 15 a 20 diz que nós precisamos ser imitadores de Deus. Vivendo como sábios. Vivendo como sábios. Quer ser sábio? Aprenda a descobrir o que agrada ao Senhor. A gente já viu aí nessa sessão, nessa parte em que a gente passou. Então, seja filho, seja imitador de Deus, como filho amado. Seja imitador de Deus, amando como Jesus amou. Seja imitador de Deus, falando como convém aos santos. Seja imitador de Deus, vivendo como filhos da luz. E agora o texto conclama, chama a gente, chama os crentes. Deus, em sua palavra, chama os crentes a viverem como sábios no procedimento. E aí vamos entender melhor o que diz do verso 15 ao 20. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem.
Não vivam como tolos, mas como sábios. E aí vai dizendo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Minha gente, dava para fazer uma pregação, eu acho, só com essa parte aqui, verso 16. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como a gente joga tempo fora? Quer um exemplo disso? Espera aí que eu vou pegar. Aqui, ó. Como a gente joga tempo fora, ó. Não tenho tempo para orar, mas está aqui, ó. Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, por que não, né? Que mais? E outras coisas. Netflix. Meus irmãos, não vivam como tolos, mas como os sábios. Porque os dias são maus. E como são maus os nossos dias, né, gente? Como são maus. Nunca pensei que eu ia ver no Brasil todo mundo de máscara. Nunca pensei. Parecia um negócio só, né, do lado de lá, do outro lado do mundo. Antes da pandemia, se me contasse, eu não ia acreditar. E não só isso, né? Como os valores da família, como os valores morais estão sendo cada dia mais se degradando na sociedade. Por isso a gente precisa fazer uma leitura do tempo e entender que os dias são maus. E a tendência é piorar, viu, gente? Ninguém espere melhor aqui, não. Não vai melhorar, vai piorar. Profecias bíblicas apontam que para o fim é só ladeira abaixo. Chega anticristo, perseguição da igreja, e aí já sabe, né? O Filho do Homem vem em glória. Meus irmãos, sejam sábios. Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite bem o tempo com quem você ama também. Aproveite bem o tempo compartilhando a palavra. Aproveite bem o tempo amando como Jesus amou. Aproveite bem o tempo falando como convém. Aproveite bem o tempo orando, mergulhando na palavra, semeando a paz, pacificando, para que sejamos um povo em torno da verdade do Senhor, um povo remido por Jesus. E aí vai seguir dizendo, versículo 17 ainda, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha aí onde está a sabedoria, gente. Procurar entender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Meus irmãos, só vamos conseguir ser imitadores de Deus, como filhos e filhas amados e amadas, se nos permitirmos enchermos do seu Espírito. Se a gente deixar Ele transbordar com os seus rios da nossa vida. Deus quer que você seja cheio e não meio. Mas para isso, você precisa se permitir. Ninguém é cheio do Espírito por mérito próprio. A gente viu no capítulo 2 que a gente é salvo pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Todas essas obras aqui não é fruto da carne, não é fruto do esforço humano, não é fruto do seu muque, da força do seu braço. É fruto do Espírito Santo, do se deixar, do se permitir encher do Espírito. E como é que a gente se deixa encher do Espírito? Entendendo qual é a vontade do Senhor através da sua palavra. Dando graça a Ele em tudo. Se eu dou graça a Deus em tudo, eu estou sempre orando. E dizendo, Deus, obrigado, graças a Ti. Se deixe encher com o Espírito. Se deixe transbordar com o Espírito. Só pelo Espírito conseguiremos. Essa mensagem, a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, sobretudo, ela não é legalista. Que você consegue pela força do seu braço. Conseguimos pelo poder do Espírito Santo. Porque aquele que nos salvou das trevas é o mesmo que nos santifica, que nos enche, e é o mesmo que é fiel e justo
para completar a obra que começou na nossa vida, eu digo nossa, não minha, na nossa, seu povo, até o dia final. Se deixe encher do Espírito. E aí vai dizer como? Falando entre vocês, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando de todo o coração a Deus, dando sempre graças a Deus. E aí já entra em outro ponto. Deus quer que sejamos seus imitadores, falando uns com os outros, de modo que Ele seja louvado. Falando uns com os outros, de modo que Ele seja glorificado. Observa aqui do verso 19 a 20. Traz um falar conveniente aos santos. Um falar que glorifica a Deus. O seu falar glorifica a Deus? Quando você fala uns com os outros, não é só quando você fala com Ele, não. É quando você fala uns com os outros. Glorifica a Deus? Esse é o procedimento dos filhos da luz. Dos que vivem como sábios e não como tolos. Dos que amam como Jesus ama. Dos que têm uma nova identidade em Cristo. Olha só, vou reler 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa falar assim, gente, um com o outro. Que a gente possa, de verdade, ter um falar que glorifique a Deus, que louve a Deus, que exalte o nome dEle. Um falar puro. Um falar um com o outro, que honre o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente já viu até aqui que precisamos ser imitadores de Deus. Vocês estão com o boletim de vocês aí? Vamos ler junto aqui comigo? Ó, como filhos amados, todo mundo viu aqui? Efésios capítulo 5, né, tá aqui, tema, sejam imitadores de Deus. E aí vamos ver, como filhos amados, vamos ler junto? Como filhos amados, amando como Jesus amou, falando como convém aos santos, vivendo como filhos da luz, vivendo como sábios. Agora vamos dar uma paradinha aqui, que a gente chegou só até aqui. Só até isso já é um negócio incrível. Já é algo maravilhoso. E é algo que só conseguiremos pelo poder do seu Espírito Santo, do Espírito Santo, ao Deus nos encher. E isso acontece quando a gente não se embriaga com o vinho, quando a gente não se embriaga com as coisas do mundo, quando a gente não embriaga o nosso coração da avareza, da idolatria, do egoísmo, do orgulho, e se enche de Deus. E agora a gente vai continuar o desafio de ser imitador de Deus como filhos amados no nosso relacionamento conjugal, dentro da nossa casa. Amém ou misericórdia? Foi fraco, hein, gente? Amém, gente. Amém, porque não é no meu poder nem no seu, é no poder do Espírito. Tem gente que faz assim, pastor, você não sabe quem é meu marido. Eu não sei quem é seu marido, mas eu sei quem é Deus. E quando Ele enche a sua vida, a vida dEle transborda em você. Pastor, você não sabe quem é minha esposa. Não sei quem é, mas eu sei quem é Deus. E eu sei que você precisa ser igualzinho a Ele. E amá-la como Jesus amou você. É isso. A gente está entrando aqui, teoricamente, no que seria em outra pregação, tá certo? A gente encerraria por aqui, tá bom? Então, mas vamos entrar aqui, eu vou só dar uma pincelada, porque inclusive eu já preguei esse texto aqui em outro momento, mas vamos lá, né? A gente precisa entender agora que a gente vai refletir quem Deus é, imitar, ser imitador do Senhor, imitador de Deus, refletindo em nosso casamento, em seu casamento, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Você vai continuar imitando. Você vai continuar sendo mímico.
Você vai continuar sendo discípulo. Você vai continuar refletindo a imagem de Deus. Só que agora com papéis distintos. Ok? E lembra, pelo poder do Espírito. Tá bom? Então, versículo 21 começa dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O texto diz pra gente que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros por causa do temor que a gente tem de Cristo. Não é por causa do outro, é por causa de Cristo. Tá certo? A gente viu hoje pela manhã sobre unidade que Deus chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para... distribuiu dons em sua igreja. E a gente conversou sobre essa submissão à liderança. A gente até conversou dizendo o seguinte, que toda banda tem um maestro. E quando o maestro diz, olha, o tom é esse. Aí quando o músico faz assim, eu não concordo não, eu vou tocar outro tom, aí fica um desastre, né? Então, a mesma coisa é a casa. Mesma coisa é a igreja. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Agora, não é uma sujeição aleatória. A gente vê no mundo hoje algo aleatório. Por exemplo, vocês sabem que eu trabalho em educação aqui no Colégio Batista, que é a missão dessa igreja. Vocês entendem isso, né? Que isso aqui é o campo missionário dessa igreja. Foi fraco. Vocês entendem isso no seu coração. Se você não entenda, peça a Deus. Deus, eu quero entender isso, eu preciso entender isso. Colégio Batista é o campo missionário de vocês aqui, viu, gente? E me adote como missionário de vocês também aqui. Porque, gente, é bênção. É bênção e é batalha, viu? E eu louvo a Deus por umas irmãs, pelas irmãs que oram, né? Pelo ministério que ora pela gente. Então, eu me perdi. Sim, lembrei. Sobre educação. Então a gente vê umas sujeições que é aleatória, que é um negócio que não existe. A gente vê, por exemplo, que tem filho que está mandando em casa. Então, quando o texto fala sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, não é uma coisa maluca dessa não, que o filho chora, a mãe faz tudo que o filho faz. Ou que o filho diz assim, papai, não gostei, agora a gente faz assim. E papai faz. Pelo amor, não é assim. Tem uma ordem. Na igreja tem uma ordem. Uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. E a unidade da igreja começa dentro de casa. Efésios é uma carta que fala sobre unidade. Então, meus irmãos, vai dizer aqui em que ordem bíblica está essa sujeição uns dos outros. Eu vou começar falando aqui, mas eu não sei quem vai falar o capítulo 6. Quem vai falar o capítulo 6? Pronto, o pastor Vinícius Fidalgo. Ele vai falar sobre o capítulo 6, eu não vou entrar na parte dele, mas eu vou entrar um pouquinho só. Que começa falando o seguinte, maridos, esposas sujeitem aos maridos, filhos sujeitem-se aos pais, empregados sujeitem-se aos patrões. Vai dizendo o proceder civil da igreja, fora das quatro paredes, e que entende que isso também faz parte da unidade da igreja. E a gente vai ver esse processo de imitação. Tudo isso está pautado nesse processo de imitação. E uma coisa muito interessante da gente perceber nisso, também é que tem um padrão. Quando a Bíblia diz assim, sujeite-se mulher aos seus maridos, a Bíblia bota um padrão altíssimo para o homem. Como Cristo. É um padrão altíssimo. E a autoridade do homem está baseada no amor de Cristo. Dele amar como Cristo amou. Então, quando diz assim, olha, filhos, sujeitem aos pais, vai dizer também, pais, não irrite os seus filhos, viu? Não irrite seus filhos, não. Antes, criem eles na admoestação do Senhor. Não é do jeito que você quer, não. Irrite seu filho, não. Que inclusive ele tem dono. Deus é pai, né? É meu pai, mas é pai também do meu filho e da minha filha. E antes de meu filho e minha filha ser meu, eles são dele, do Senhor. Quando vai falar dos patrões e empregados, no contexto da época havia escravidão, então vai dizer dos senhores e escravos. Deus vai advertir aqueles que exercem autoridade, os senhores, dizendo o seguinte, olha, trata
não trata o teu escravo, o teu servo com ameaça, não. Porque te lembra que tu tem um Senhor no céu, que é Senhor dele e teu também. E ele não faz acepção de pessoa. Então, para grandes privilégios, grandes responsabilidades. Tio Ben já dizia isso. Então, vamos lá. Tio Ben, gente, é um filme. É um filme do Homem-Aranha. A turma jovem pescou aí. Mas não é sobre o Homem-Aranha que a gente vai conversar. Então, assim, irmãos, fala aqui como deve ser. Então, vamos aqui entender aqui. Começa falando às mulheres. Lembra da ideia de ser imitador? O texto agora vai dizer, mulheres, sejam semelhantes agora à igreja. Continue imitando, mas o seu papel dentro do lar é você imitar a igreja. É você imitar a noiva de Cristo. É você assumir o papel glorioso do povo redimido pelo Senhor. E aí vai dizer, olha comigo aí, versículo 22. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Já fala assim, olha, mulheres, que vocês se sujeitam ao marido como você se sujeita ao Senhor. Semelhantemente, você se sujeita ao Senhor. A sociedade da gente tem muita dificuldade com esse texto por conta dos homens, né? Por conta do perfil de autoridade que muitas vezes a gente se deparou na vida. Com a autoridade que é diferente, que não é a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo é assim, o maior serve o menor. Não é isso? No reino de Deus não é assim? Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o padrão de Cristo. Esse é o padrão do reino de Deus. O padrão do mundo de autoridade é que quem é autoridade manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas não deve ser assim com os filhos da luz. Não deve ser assim com o povo santo. Não deve ser assim o casamento cristão. Então, está dizendo assim, mulheres, sujeita-se ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, muitas irmãs até brincando dizem assim, né? O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Eu já ouvi essa brincadeira. Mas, apesar de brincadeiras à parte, isso é sério, gente. A mulher precisa assumir o papel de igreja. Porque ambos vão mais à frente, juntos, revelar a glória de Deus, o mistério de Cristo, entre o relacionamento glorioso de Deus e o seu povo. Mas vamos seguir. Versículo 24 diz assim, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeite-se em tudo ao seu próprio marido. Então, é importante entender uma coisa. Sujeite-se em tudo ao seu próprio marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Como é que a igreja se sujeita a Cristo? Em amor, voluntariamente. Não é isso? Então, a submissão da mulher é em amor e é voluntária. Tá certo? Aí tem irmã que fala assim, pastor, você não sabe quem é meu marido, como é que eu vou me sujeitar a esse homem? Minha filha, eu não sei quem é seu marido, mas foi você que escolheu, não foi? Você fez uma aliança com ele. Tá, tudo bem, seu marido não segue, mas cada um prestará contas de si a Deus. E aqui não é uma... minha gente, mulheres, vamos fazer o seguinte, eu acho que vocês podiam fazer assim. Não, Paulo não está dizendo assim, eu acho. Paulo não está dizendo assim, uma opção para você é ser assim. Não. É um imperativo, é uma ordem. Inclusive, gente, eu já contei isso da outra vez que eu preguei aqui. Inclusive, esse texto marcou a minha família. Porque eu vim de uma família desestruturadíssima. Onde meu pai e minha mãe tiveram muitos problemas. Minha esposa veio de uma família da mesma forma. E a gente se converteu e estava, como é que vai ser a família da gente quando a gente casar? Tu aprendeu errado, eu aprendi errado.
E aí eu fiquei pensando nisso. Orei e olhei para esse texto. Gente, eu não era seminarista, eu não era pastor. Eu era, acho que, enfim. E aí eu olhei para esse texto e fiz: essa é a minha única esperança. A família do meu pai e da minha mãe não deu certo, porque eles agiram do jeito que eles achavam que devia. A família do meu sogro e da minha sogra não deu certo, porque eles fizeram o que eles achavam que era certo. Eu quero fazer com a minha família, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, o que está dizendo aqui na palavra. Essa é a minha única esperança. E meus irmãos, graças a Deus que minha esposa está aí, a gente tem se esforçado pelo poder do Espírito para viver isso aqui. E eu posso testemunhar, e a porta da minha casa e do meu coração está aberta, inclusive eu moro em Gravatá, viu, gente? A gente tem vivido feliz demais. A gente tem vivido numa paz que não dá para medir. Gente, sem brincadeira, minha esposa e meus filhos estão aqui sentados. O meu lar é um pedaço do céu, pela graça de Deus, mas porque a gente olhou para esse texto, botou o joelho no chão e disse: Deus, tem misericórdia de nós. A gente precisa viver isso. E Deus é fiel. A palavra dele é pura. Por mais que a gente não entenda, precisamos fazer pela fé, por crer. E seguindo, meus irmãos, a mulher precisa, mulheres semelhante à igreja, mulheres imitadoras de Deus, assumindo o papel da noiva de Cristo. E agora, vamos para os maridos. Eu lembro que da última vez que eu preguei esse texto aqui, eu lembro que eu só recebi cumprimento das irmãs. Os irmãos não quiseram muito me cumprimentar, não sei porquê, eu acho que foi qualquer semelhança é mera coincidência. Mas, por favor, meus irmãos, não fiquem com raiva de mim, tá bom? Eu falo com muito amor, com muito carinho, podendo até ter mais liberdade com os irmãos, porque eu sou homem igual a vocês, tá bom? Então diz assim: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Olha só, gente, chamada a imitação. Você vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão é Cristo. Imita ele. E como é que ele amou a igreja? Se entregou por ela. Se entrega pela sua esposa, meu irmão. Facilita a vida dela. Como é, irmãs, que ele pode se entregar por você? Me ajuda aí. Serviço doméstico. Amém ou misericórdia? Deixar de ser pirangueiro, levar para tomar um sorvetezinho é bom também, né? Comprar roupa para a irmã também. A irmã tudo feliz, ó. Estão rindo de máscara, eu estou percebendo. Mas amar, gente, amar, se entregar, valorizar, elogiar, honrar. O apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, 1 Pedro 3, se eu não me engano, no versículo 7, que diz assim: trate suas mulheres com honra, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Pesado, né? Maridos, trate sua mulher com honra, para que a sua oração não seja interrompida. Ame como Cristo amou, se entregando por ela. E aí uma coisa tremenda é entender o seguinte, versículo 6 vai dizer: para quê? Para que Cristo se entregou? Para que eu devo me entregar pela minha esposa? Sobretudo a minha principal missão. Para que a santificasse, versículo 26. Eu preciso me entregar à minha esposa para que ela seja santa. Eu preciso facilitar a vida dela para que ela seja santa. Tem marido que me ajude, né? Que não ajuda, não. Ligam para casa, não, diz que eu não estou. Pelo amor, você tem que facilitar para sua esposa ser uma serva fiel. E você também. Então, para que, versículo 26, Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então está falando aqui do nosso papel, homens, de ser o sacerdote da casa. Você é o sacerdote da casa. Você deve se entregar pela sua esposa, para que ela seja santa, pelo lavar da água que é a palavra.
lá no Gênesis, a gente vai ver um dos princípios criacional. Quando Deus fez o homem, Deus deu ao homem a sua palavra. Deus não deu à mulher a sua palavra. Deus deu ao homem a ordem, olha, toda árvore pode comer, menos essa que está no meio do jardim aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma dela não, se dela comer vai morrer. Aí depois que Deus cria a mulher, Deus continua dando ao homem, o plano não mudou, né? Do mesmo jeito que Deus nos fez a imagem e semelhança, do mesmo jeito que Deus chama Adão pela sua palavra, para ser o sacerdote, para guardar e cultivar o jardim, Deus lhe chama para ensinar a palavra dele na sua casa. Ah, pastor, mas a minha mulher sabe mais de Bíblia do que eu. Tudo bem, se entregue, estude, ensine a palavra, puxe ela para orar, puxe ela para ter culto doméstico, puxe ela para a igreja. Muitas vezes é o contrário, né? É as irmãs que ficam puxando assim, os cabas, venha para a igreja, venha meu filho. Gente, homens, vocês são os sacerdotes do lar. E não fui eu que estou designando isso não, hein? Foi Deus, é Deus. E você vai responder pela sua família. Quando o primeiro casal peca, Deus não chama Adão, Eva, cadê vocês? Deus chama Adão. E aí, Adão? Ah, Senhor, eu ouvi tua voz e fiquei com medo e me escondi. A mulher que tu me desse, que me deu do fruto e eu comi. O primeiro Adão acusa a mulher. É, Deus, a culpa é dela, pode fulminar agorinha, acabar com a vida dela. Tem homem de igreja fazendo isso, viu? Não com Deus, mas na vida, matando a mulher, sobrecarregando a mulher, não amando, sendo bruto. Mas o novo Adão, Cristo, o verdadeiro Adão, ele não acusa a sua amada, a sua noiva. Ele dá a vida por ela. Ele não diz a culpa é dela, ele diz, caia sobre mim. Que amor, gente. Que amor precisamos ter pelas nossas esposas. Amém ou misericórdia? Amém. Só os homens, amém? Amém. Muito bem. Ninguém fora. Quando acabar o culto, ninguém fica com raiva de mim, viu? Passe por mim assim chateado, por favor. Finalmente, irmão, vamos seguir para o final aqui. Versículo 28. Assim também o marido deve amar sua esposa, como a seu próprio corpo. Que coisa linda, gente. O marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. Vê, Cristo ama a igreja como o seu próprio corpo, porque nós somos corpo de Cristo. Imite o Senhor. Seja um filho amado, imitador de Deus, amando a sua esposa como se ama o seu próprio corpo. Afinal de contas, vocês são um. Isso quer dizer que é hora de acabar. Muito bem. Tocou o despertador. Então, assim, gente, ame como o seu próprio corpo. E como é que você cuida do seu próprio corpo? O texto vai dizer que quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, né? Você se alimenta, você cuida de você. Alimente e cuide sua esposa. Alimente o coração dela, alimente as emoções dela, alimente fisicamente ela também. Chame ela para um restaurante depois do culto, tenho certeza que ela vai gostar. Cuide da sua esposa. Ame a sua esposa. Meninos que namoram, faça isso com a namorada, você já vai dando cartão de visita. Meninas, escolhe bem quem você vai casar, viu? Porque depois que casar, você tem que se submeter como a igreja se submete a Cristo. Aproveita, observa bem o varão, vê se é temente ao Senhor, vê como ele trata, vê como ele trata a irmã, vê como trata a mãe. A dica é essa. Então, meus irmãos, o homem precisa imitar a Deus, imitando a Cristo, da forma como ele trata a sua igreja. E, por fim, diz uma coisa gloriosa, gente. Diz que o casamento cristão reflete a relação gloriosa entre Cristo e a igreja.
o seu casamento precisa refletir a relação de Cristo e a igreja. Lembra da história que eu contei do mímico? O mímico, ele andava sem falar uma palavra. Eu nunca ouvi o mímico falando. Ele ia e imitava as pessoas, ó. A ideia não é a gente ser mudo. Inclusive o texto diz que a gente precisa falar como convém aos santos. Mas o seu casamento, a forma como você trata a sua esposa, a forma como você, esposa, trata seu marido, é um testemunho sem palavras da relação gloriosa entre Cristo e a igreja. E aí, meus irmãos, se não é assim, precisa ser, pelo poder do Espírito. Versículo 21 diz assim, versículo 31 diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo vem falando, mulheres, homens, mas espera aí, existe um mistério aí entre vocês dois. E esse mistério é a relação gloriosa entre Cristo e a igreja. Vocês refletem. A mesma ideia lá do Éden. O homem e a mulher refletem a imagem da Trindade sendo um. O homem e a mulher refletem a relação gloriosa entre Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério. Meus irmãos, vamos entender aqui, chegando ao final. A gente precisa ser imitador de Deus, como filho amado, entendendo quem nós somos nele, com convicção. A gente precisa ser imitador de Deus, amando como Jesus amou. E aí você sabe o padrão de amor de Jesus qual é. A gente precisa ser imitador de Deus, falando como convém aos santos. A gente precisa ser imitador de Deus, vivendo como filhos da luz. Que trevas nenhuma seja encontrada na sua vida. Inclusive, meus irmãos, eu recomendo que vocês não tenham senha de celular. Ou se tiver, que a sua esposa possa acessar a qualquer momento. E que seu esposo possa acessar a qualquer momento. Isso é uma forma de você dizer, olha, meu filho e minha filha acessam meu celular a qualquer hora. Os dois sabem a senha. Porque não tem o que esconder. Então, que a sua vida seja assim. Que não haja trevas. Antes, traga para a luz. Não só o celular, mas o coração, tudo. Viva como filho da luz. Viva como sábio. Aproveite bem o tempo. Saiba qual é a vontade do Senhor. Não desperdice oportunidades. Os dias são maus. Não deixe de vir para a igreja para ficar vendo novela, para ficar vendo Netflix, para ficar maratonando série. Não deixe de orar para ficar no Instagram, no TikTok, no Facebook. Não deixe de vir para a igreja para ficar trabalhando. Como é, pastor? Tem gente que idolatra o trabalho, idolatra o dinheiro. E esse texto que a gente lê, porque teve pouco tempo. O texto passou, você pode reler o capítulo aqui. Vai ter uma parte que vai dizer assim, a avareza é idolatria. Irmãos, sejam imitadores de Deus, refletindo em seu casamento o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por fim, tentei fazer um resumo de todo o capítulo. Eu queria convidar os irmãos para a gente ler juntos, tá bom? Está aqui no finalzinho do seu boletim. Resumo do capítulo 5. Vamos ler junto? Sejam imitadores de Deus, como convém aos santos, refletindo em suas práticas quem Ele é. Imite Deus em todas as suas práticas. Seja na vida financeira, seja na vida, na educação dos seus filhos, seja como você trata o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, como você estuda, como você acessa a internet. Que a sua vida reflita quem Ele é. Que a sua vida reflita quem é o dono da sua vida. Que a sua vida reflita o seu Pai. Que você seja discípulo de Jesus Cristo e mais ninguém. Que você seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Só é possível viver esta vida, esta nova vida, cheios do Espírito Santo.
Saiba o que é agradável ao Senhor. Encham-se do Espírito Santo. E você vai amar como um Cristo amou. E você vai amar sua esposa, seu esposo. Você vai dar a vida pela sua esposa. Você vai ser sábio. Vamos orar? Antes de orar, eu queria fazer um convite. Se alguém aqui ainda não é filho amado e querido de Deus, se alguém aqui ainda não entregou sua vida a Jesus, ou precisa voltar para Jesus, eu quero orar com você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, onde você está, no lugarzinho que você está, peço que você levante a sua mão, só levante a sua mão. Eu quero entregar sua vida a Jesus, daqui eu vou ver. E a gente vai orar. Você, irmão, irmã, que já entregou sua vida a Jesus, o convite bíblico é sempre para nos arrependermos dos nossos pecados. A parar de fazer o que a gente acha que é certo. A parar de fazer as coisas do nosso jeito. A parar de imitar o mundo e as suas práticas. E fazer do jeito de Deus. Deus nos chama a nos arrepender. Se você se arrependeu do jeito que você trata a sua esposa, em nome de Jesus, fale com ela. Agora não, mas em casa. Ô minha filha, eu não tenho lhe tratado assim não. Deus quer que eu seja assim. Me ajude. Eu quero também. Eu já pedi ajuda a Ele, eu quero pedir ajuda a você. Quero lhe amar com o amor de Jesus. Se eu não fizer isso, me chame a atenção. Você, mulher, diga ao seu marido, olha, eu quero amar você. Como a igreja está sujeita a Cristo. Com esse amor voluntário. Com esse amor que se entrega. Com esse amor que confia. Peça isso a Deus. Fale isso com seu marido. Fale isso com um crente mais maduro. Fale isso com o pastor Laércio. Fale isso com Laerte, se você é jovem. Fale isso com a irmã Rojani. Me ajude a ser parecida com Jesus. Me ajude a ser imitador de Jesus. A igreja anda em unidade. Quando um irmão se compromete com o outro a ser parecido com Jesus. Alder, me ajuda a ser parecido com Jesus, que eu quero ajudar você a ser parecido com Jesus. Tiago, me ajuda a ser parecido com Jesus, Tiago. E eu vou ajudar você a ser parecido com Jesus. É isso, gente. Pelo poder do Espírito. Querido Pai, Pai Santo, Deus de bondade, verdade, misericórdia. Deus tremendo que se fez carne e andou entre nós, Jesus Cristo. Espírito Santo, que enche o teu povo e faz o teu povo transbordar em amor, bondade, ternura e verdade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque a gente muitas vezes tem falado de um jeito que te desagrada, Senhor. Porque muitas vezes a gente não tem tratado a nossa esposa com teu amor, com a tua paciência, com a tua graça. Perdoa, Senhor, porque a gente tantas e tantas vezes temos sido tolos, desperdiçando o nosso tempo. Perdão, Senhor. Se alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não desfrutou desse tão grande amor do Deus Filho que se entregou na cruz para nos salvar, para remir um povo exclusivo, dedicado às boas obras, um povo santo, que essa pessoa possa fazer parte da tua igreja, do teu reino. Obrigado pela Igreja Batista Betânia. Obrigado por essa agência do teu reino. Ser com todas as frentes missionárias que esses irmãos têm. Que nós possamos ser um, quanto igreja, mas também quanto escola. Que nós possamos ser um. Porque esse é o teu sonho, Senhor. Esse é o teu plano. Que nós possamos ser um. Até que o Senhor venha. Em verdade e santidade. Te pedimos isso, com perdão dos nossos pecados. Enche-nos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.